Olá, bora mergulhar nos informativos 1070 e 1071 do STF. São de março e abril de 2025. A ideia aqui é desmistificar algumas decisões importantes, sabe? Pensando em quem está na batalha dos concursos, especialmente a FGV, pegar o raciocínio do Supremo mesmo. Vamos começar com um tema que sempre dá pano para manga: tributário. Ré 1473-645, lá do informativo 1170, tema 1383. A pergunta é direta: reduzir ou cortar um benefício fiscal, isso é, como aumentar tributo, para efeito da anterioridade? Aquela regra do ano seguinte, dos 90 dias? Exatamente essa a questão. O artigo 150 da Constituição, né, incisos 3b e c, ele está lá para evitar surpresa para o contribuinte. Impede que um tributo seja cobrado no mesmo ano ou antes de 90 dias da lei que o aumentou. E o STF, nesse caso, o que ele fez? Ele disse, olha, tirar um benefício, diminuir uma isenção, na prática o contribuinte vai pagar mais. Ah, então mesmo que não mude a alíquota diretamente, o bolso sente do mesmo jeito. Isso. Pensa assim, não é um aumento direto, tipo, a alíquota não subiu de 10 para 15. Mas se você tinha um crédito presumido que diminuía a sua carga e ele some, o resultado final é o mesmo, você paga mais. Então, o Supremo focou num efeito prático, no aumento da carga tributária. E para proteger a segurança jurídica, a previsibilidade, ele disse, isso é sim uma majoração indireta. Entendi, é a majoração indireta. Exato. E por ser majoração indireta, tem que respeitar a anterioridade, anual e nonagesimal. Faz todo sentido para quem precisa se planejar, né? Tipo, uma empresa não pode ser pega de surpresa com um custo maior do nada. Sem dúvida. Um exemplo simples. Imagina um ICMS de 18%. Mas tem um benefício, sei lá, uma redução de base de cálculo, que faz a carga real ser 10%. Aí o Estado vai lá e revoga o benefício. Puf, a carga volta para 18%. Esse salto, de 10 para 18, mesmo vindo da revogação do benefício, tem que esperar o ano seguinte os 90 dias. Esse ponto da majoração indireta é algo que, sim, bancas como a FGV costumam explorar bastante em prova. A tese 1383 veio para consolidar isso. Claríssimo. Bom, saindo do bolso do contribuinte e indo para a proteção do planeta. Informativo 1171 agora, ARE 1352872, tema 1194. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Dano ambiental. A gente sabe que a ação para reparar é imprescritível, né? Tema 999. Mas e a execução dessa sentença? E se a obrigação de reparar, de fazer, for convertida em dinheiro, em perdas e danos, aí prescreve? Ótima pergunta. A base de tudo é o artigo 225 da Constituição, claro. Meio ambiente como direito fundamental, indisponível. O STF já tinha afirmado no tema 999 que a ação para buscar a reparação não prescreve. O direito de pedir a reparação não se perde com o tempo. O que se discutiu agora foi um passo além. E depois que já tem a sentença condenando a reparar, e essa sentença vai ser executada. E pior, se não dá mais para reparar em natura e o juiz converte em indenização. Exato, porque aí vira dinheiro, né? Parece uma dívida comum. Pois é, esse era o argumento. Virou uma obrigação de pagar quantia certa, então aplicaria a prescrição normal da execução, talvez até intercorrente. Mas o STF disse não. A lógica foi: a conversão em dinheiro, em pecúnia, é só um jeito de cumprir a obrigação original. A natureza fundamental daquela dívida ainda é reparar um dano ambiental. Então a origem ambiental contamina a execução, impedindo a prescrição. Exatamente. A essência da obrigação não muda só porque a forma de cumpri-la mudou. A proteção ao meio ambiente, que é o bem jurídico final, continua sendo o principal. Por isso, a finalidade protetiva se sobrepõe às regras gerais de prescrição. A tese 1194 foi bem direta. É imprescritível a pretensão executória. E não se aplica a prescrição intercorrente também, mesmo se converter em indenização. Nossa, isso é muito forte, muda bastante a dinâmica da execução ambiental. Agora vamos para outro tema quente do 1171. A briga clássica em concurso de credores. RR 13.175.000 é uma léu-léu, tema 1220. Honorários de advogado versus crédito tributário. Quem recebe primeiro? Ah, essa é clássica mesmo. O nó estava no aparente conflito, né?
De um lado, o CTN, Código Tributário Nacional, artigo 186. Ele é lei complementar e diz que o crédito tributário tem preferência. Só abre exceção para crédito trabalhista e de acidente de trabalho. Certo. E do outro lado? Do outro lado, o Código de Processo Civil de 2015, que é lei ordinária. No artigo 85, parágrafo 14, ele diz que honorários, sejam os da sucumbência ou os contratuais, têm natureza alimentar. E mais, que eles se equiparam aos créditos trabalhistas para fins de privilégio de preferência. Aí gerou a dúvida. Uma lei ordinária, CPC, podia mexer na ordem de preferência estabelecida por uma lei complementar, CTN? Invadiu a competência? Exato. Essa foi a discussão sobre a constitucionalidade formal do dispositivo do CPC. E o STF entendeu que não houve invasão. A interpretação foi que o CPC, na verdade, só explicitou algo que já estava, digamos, implícito na exceção do próprio CTN. Como assim? O STF entendeu que, ao reconhecer a natureza alimentar dos honorários, que são a remuneração pelo trabalho do advogado, essenciais para a subsistência dele, o CPC apenas incluiu os honorários dentro dessa categoria já existente. Foi uma interpretação que valorizou a natureza alimentar do crédito. Então, por serem alimentares, equiparam-se aos trabalhistas para efeito daquela preferência do CTN. Entendi. Então o CPC não criou uma exceção nova. Ele só disse que os honorários se encaixam na exceção que já existia. Basicamente isso. Uma interpretação teleológica focada na finalidade e na natureza do crédito. Por isso, a tese 1.220 confirmou. O parágrafo 14 do artigo 85 do CPC é constitucional, sim. Honorários, inclusive os contratuais, preferem ao crédito tributário. Então, na prática, numa falência, por exemplo, ou numa execução com vários credores, o advogado recebe antes do fisco. Isso tem um impacto gigantesco, né? Enorme. Tanto para a advocacia, que tem seu trabalho valorizado, quanto para a fazenda pública, que perde uma posição na fila de recebimento. Bom, então, recapitulando os pontos principais que vimos hoje. Primeiro, mexeu em benefício fiscal para reduzir ou cortar, isso é aumento indireto de tributo, tem que respeitar a anterioridade. Isso. Segundo, execução de sentença por dano ambiental não prescreve, mesmo que vire indenização em dinheiro. A proteção ambiental fala mais alto. Perfeito. E terceiro, honorários advocatícios, por serem verba alimentar, furam a fila e recebem antes do crédito tributário. Exatamente. E, sabe, um ponto interessante para quem estuda é notar como essas decisões se conectam a princípios maiores da Constituição. A gente vê a segurança jurídica sendo protegida lá na questão tributária, a máxima efetividade da proteção ambiental e a dignidade humana através da natureza alimentar dos honorários, que é fruto do trabalho. É verdade. Ver essa linha conectando tudo ajuda a entender a lógica do Supremo, né? Sem dúvida. Ajuda a entender não só essas teses, mas a pensar como o tribunal pode raciocinar em outros casos. E para provas discursivas, orais, ter essa visão principiológica fundamental. Fica até uma reflexão, né? Em que outras situações uma regra infraconstitucional que parece limitar um direito poderia ser interpretada à luz da Constituição para garantir mais proteção? Excelente ponto para continuar pensando. E com essa provocação a gente encerra essa nossa análise aprofundada de hoje.